Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 30 de dezembro. E nesta edição, o Banco de Sangue Santa Teresa reforça a importância da doação na semana do Réveillon. Balcão de empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 204 vagas para esta semana. Salário mínimo tem reajuste e sobe para R$ 1.621 em 2026. E o diálogo com o objetivo de destacar as obrigações dos MEIs para o início de um novo ano. Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Peterson e começamos agora mais um Correio Petropolitano Debate nesta terça-feira. E olha só, gente, começamos com uma informação muito importante, um pedido muito importante, que é do Banco de Sangue Santa Teresa, que está reforçando a importância da doação de sangue na semana do Réveillon. Neste período, os estoques e doações ficam em números abaixo do ideal e a demanda acaba sendo mais alta. Além disso, o GSH divulgou os horários de atendimento para doação de sangue durante esses últimos dias do ano e também, é claro, o início de 2026. Acompanhe agora uma matéria feita por mim sobre o assunto. Olá, pessoal, passando aqui mais uma vez para pedir encarecidamente, o povo de Petrópolis que venham realizar uma doação de sangue. Estamos na última semana do ano, 2025, e queremos pedir uma ajuda de toda a população que venha fazer a doação de sangue. O Banco de Sangue Santa Teresa vai funcionar em horários especiais na semana do Réveillon. Na quarta-feira, dia 31 de dezembro, das 7 horas da manhã até o meio-dia. Na quinta, dia 1º, o estabelecimento fica fechado. E no dia 2 de janeiro, o Banco de Sangue volta ao horário de funcionamento normal, das 7 horas da manhã até as 6 horas da noite. Estamos precisando muito de sua ajuda, porque os nossos estoques estão muito baixos. A gente está com risco de falta de sangue na cidade e você é muito importante. Você é a esperança de alguém que está do outro lado esperando uma chance de vida. Neste período de festas e viagens, os estoques e doações de sangue costumam apresentar queda significativa, enquanto a demanda por transfusões se mantém constante, especialmente em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. Venha realizar sua doação. Estamos localizados na Rua Doutor Paulo Herbeiro, número 1130, no Bingen. A instituição reforça que todos os tipos sanguíneos são necessários e de que uma doação pode salvar até 4 vidas. Vale destacar que o Banco de Sangue disponibiliza transporte gratuito para grupos a partir de 4 pessoas, saindo de localidades específicas e de fácil acesso para a população. Para agendamento e consulta, basta entrar em contato com 3 dias de antecedência no WhatsApp DDD 24 98857 8769. E agora, trocando de assunto, saindo dessa parte da saúde, com o objetivo de garantir a ordem pública e o bem-estar dos moradores e turistas durante a virada de ano, a Prefeitura de Petrópolis realizou nesta segunda-feira uma reunião estratégica com as forças de segurança que atuam no município. O encontro definiu o plano de ação para coibir os chamados rolezinhos, aqueles comboios de motocicletas que cometem infrações de trânsito e causam transtornos sonoros e riscos à segurança viária. A estratégia integra equipes da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, a SSOP, Guarda Civil Municipal, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, Polícia Militar e também a Polícia Civil. Essas instituições já atuam em parceria com o governo desde o início do ano em operações contínuas para a apreensão de motos com escapamentos adulterados e também no ordenamento do trânsito da cidade. O prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, ressaltou que o trabalho preventivo é uma das extensões das ações que a prefeitura vem realizando ao longo de todo o início de gestão. E o planejamento, na realidade, prevê o monitoramento de áreas com histórico de ocorrências e também o patrulhamento em vias principais e distritos. O secretário da SSOP, o Marcelo Chitão, explicou que a inteligência e o mapeamento de dados serão fundamentais para garantir a eficácia dessas operações.
E vale destacar que, além do patrulhamento ostensivo, ou seja, o patrulhamento que fica rodando a cidade sem nenhuma ocorrência específica em mente, a Prefeitura reforça que a população também pode colaborar, realizando denúncias através dos canais oficiais da Guarda Civil, 153, e também da Polícia Militar, pelo número 190. E Petrópolis registrou no ano de 2025 um ciclo de crescimento e fortalecimento da atividade turística. Dados preliminares apontam que o município deve bater a marca de mais de 2 milhões de visitantes por ano, atraídos pelas festas tradicionais e novas experiências culturais e gastronômicas do município. Os dados divulgados pelo Petrópolis Convention e Visitors Bureau apontam que eventos como a Bauerfest, o Natal Imperial e o Petrópolis Gourmet atraíram mais de 2 milhões de visitantes por ano. De acordo com a entidade, os eventos são desenvolvidos para elevar a ocupação hoteleira e movimentar a economia local. Estimativas da Secretaria de Turismo de Petrópolis indicam que o setor movimentou cerca de R$1 bilhão até agosto de 2025. A pesquisa interna do Petrópolis Convention e Visitors Bureau mostra que a ocupação hoteleira no carnaval deste ano passou de 93% e na alta temporada no inverno a média ficou acima dos 90% em todos os fins de semana. É importante destacar que Petrópolis teve participações em feiras de turismo no ano de 2025, como a Festures de Gramado, a Abave Expo no Rio de Janeiro e a WTM Latin America, considerada a maior feira internacional de turismo da América Latina. Além disso, Petrópolis recebeu pela primeira vez o Bossa e Sabores, que juntou música com gastronomia. A cidade também contou com o retorno do som e luz no Museu Imperial. E agora, saindo dessa parte do turismo, mas também pode ser impulsionado, mesmo que indiretamente, pela essa questão do aumento do turismo, a Prefeitura de Petrópolis está divulgando o último balcão de empregos do ano de 2025 nesta semana. Desta vez, existem 204 vagas disponíveis até sexta-feira, dia 2 de janeiro já. Eu estou um pouquinho atrasado, 2 de janeiro aqui na cidade. Olha só. Entre as oportunidades disponíveis nesta semana até o dia 2 de janeiro, estão vagas para funções de açougueiro, ajudante de cozinha, auxiliar de hortifruti, conferente, operador de caixa, locutor, técnico de manutenção elétrica, vendedor externo, entre muitos outros. Todas as oportunidades podem ser encontradas no nosso site, em correiopetropolitano.com.br. E os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura, em petropolis.rj.gov.br. E falando ainda de dinheiro, mas agora de imposto, a Prefeitura está concluindo as distribuições dos carnês do IPTU 2026. Mais de 101 mil já foram distribuídos e a expectativa é de que a entrega seja concluída até hoje, terça-feira. Neste ano, os carnês foram encaminhados com antecedência em relação ao último exercício. No ano passado, o envio do material foi iniciado no dia 28 de dezembro, o que acabou provocando atrasos e dificuldades para contribuintes e para a administração municipal. Agora, a distribuição ocorre dentro de um prazo ampliado para permitir o planejamento de pagamento. Quem não receber o documento em casa pode também emitir a segunda via no site da Prefeitura ou procurar um dos pontos de atendimento presencial com emissão de segundas vias. São eles o Centro de Cultura Raul de Leone, o Centro Administrativo da Prefeitura de Petrópolis, o IMPAS, a CONDEP e também o Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, que é onde você consegue ter esse acesso. O calendário do IPTU 2026 mantém a possibilidade de pagamento em cota única com desconto e também o do parcelamento em até 12 vezes. A Prefeitura ressalta que não envia os boletos por WhatsApp ou também por SMS e, em caso de alguma dúvida, o contribuinte deve utilizar apenas os canais oficiais. Estes canais, inclusive, você consegue conferir certinho as questões dos descontos. E, gente, com essas informações passadas para vocês, nós vamos agora sair de Petrópolis para o Correio Político.
Olha só, gente, nós saímos de Petrópolis, como eu falei, mas vamos continuar na região serrana. Isso porque Teresópolis, aqui pertinho da cidade, prevê arrecadar mais de R$ 1 bilhão em 2026. Mas os recursos destinados para a prevenção de desastres naturais representam uma parcela mínima deste orçamento. Em uma cidade historicamente marcada por enchentes e deslizamentos, os baixos investimentos em ações preventivas levantam um alerta, especialmente após as recomendações do Tribunal de Contas do Estado. A Prefeitura de Teresópolis publicou no Diário Oficial a estimativa de receitas e despesas para o exercício de 2026. De acordo com o documento, o município deve arrecadar mais de R$ 1 bilhão e 100 milhões de reais, somando receitas correntes e intra-orçamentárias. Apesar do volume expressivo de recursos previstos, chama a atenção a baixa destinação para ações de prevenção e redução de riscos socioambientais. Segundo a tabela de despesas, estão previstos apenas R$ 15.975 para prevenção e redução de riscos. Já o Programa de Recuperação e Resposta Pós-Desastre contará com R$ 31 mil. O orçamento também prevê R$ 10.300 para ações de capacitação e educação comunitária. O Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil deverá receber R$ 100 mil. Ao todo, os recursos destinados à prevenção somam R$ 168.075 para todo o ano de 2026. Esse valor representa pouco mais de R$ 14 mil por mês em ações de prevenção, capacitação e gestão de riscos, um montante considerado baixo para um município com histórico de tragédias e classificado entre os de maior risco pelo CEMADEM. No início deste mês, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro encaminhou determinações e recomendações para os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, considerados os mais críticos do Estado. As orientações visam fortalecer as políticas públicas de gestão de riscos e ampliar a capacidade institucional das defesas civis. Entre as recomendações do Tribunal de Contas do Estado estão a atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos, mapeamento contínuo das áreas de risco, capacitação dos agentes da Defesa Civil, realização de simulados, ampliação dos sistemas de alerta e a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil, além do fortalecimento dos núcleos comunitários. E nós questionamos a Prefeitura de Teresópolis sobre os recursos destinados para a prevenção de desastres, mas até o fechamento desta edição eles não responderam. O Tribunal de Contas do Estado também foi questionado para esclarecer se o valor previsto é considerado suficiente, mas também não tivemos retorno. E, gente, com essas informações nós encerramos o nosso Correio Político de hoje e também o nosso primeiro bloco do programa. Mas antes da gente ir para o nosso rápido intervalo, quero fazer um convite para vocês seguirem as redes sociais aqui da TV Correio da Manhã. Pode pesquisar lá no Instagram, @TV Correio da Manhã ou @Correio Petropolitano, onde vocês encontram muitas notícias e informações, inclusive muitas notícias que chegam aqui, que são apresentadas aqui para vocês no nosso programa, chegam lá em primeira mão e também tem algumas coisas exclusivas. Por exemplo, a gente teve recentemente um vídeo bem interessante sobre o significado do Natal, onde foram entrevistadas diversas pessoas, um conteúdo bem legal e que era especial justamente para as nossas redes sociais. Então já fica aqui o convite para vocês seguirem lá. E também, falando agora especificamente sobre o programa e sobre os programas aqui da grade da TV Correio da Manhã, você pode conferir eles tanto ao vivo quanto as versões que já passaram, as edições que já passaram na realidade, no nosso YouTube e no nosso Facebook. Basta pesquisar TV Correio da Manhã e os nossos programas, as nossas reprises e também o link para assistir a gente ao vivo está sempre disponível lá para vocês. E com essas informações passadas, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Correio Petropolitano Debate está de volta. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e, gente, vamos para a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, antes da previsão para as cidades da nossa região de cobertura, a gente vai acompanhar agora uma matéria sobre o Rio de Janeiro, sobre o estado do Rio de Janeiro no geral, por conta do Réveillon, mais especificamente sobre a cidade. Porque o Rio de Janeiro, como vocês já sabem, nós já trouxemos ontem para vocês, o estado inteiro está sofrendo uma onda de calor intensa e a cidade do Rio, a capital, está lotada por conta da virada de ano. E o governo do estado, por conta disso, começou uma mega operação para amenizar os efeitos das altas temperaturas na localidade. A principal ação do governo do estado é a distribuição gratuita de água potável em locais de grande circulação de público. A mega operação realizada no domingo pelo governo do estado do Rio de Janeiro tem um objetivo claro: proteger a população dos efeitos do calor extremo.
Por meio da SEDAI, equipes distribuíram gratuitamente água potável em pontos estratégicos da cidade, principalmente na orla das praias, onde a circulação de pessoas é intensa. A ação faz parte de um conjunto de medidas integradas que envolvem a Secretaria de Estado de Saúde, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Ambiente. Ao todo, foram distribuídos 10 mil litros de água potável por meio da chamada Frota da Hidratação, que contaram com combis e bicicletas posicionadas em pontos de salva-vidas e pontos fixos de hidratação. A gente, como ser humano, tem que ter também essa iniciativa de beber água, mas com um posto desse fica muito mais fácil, fica muito mais de lembrar, nossa, tem que beber água, vou passar aqui e vou beber uma água, isso é muito importante. É o governo cuidando também da população, né? Além da orla, as 27 UPAs estaduais também passaram a oferecer água gratuitamente. A medida garante hidratação, inclusive, para quem procura atendimento médico por sintomas provocados pelas altas temperaturas. O calor está intenso e isso melhora o atendimento, inclusive nas UPAs e nos hospitais, porque se a população se hidratar, muita coisa vai ser prevenida junto à parte de terceirização da hospitalização. Eu, como médica, eu bato palmas para o governo do estado em oferecer esse serviço à população. Eu trabalho aqui na UPA já tem uns 4 anos. Eu que fico aqui responsável aqui pela frente, então automaticamente também fico responsável até pela a preservação aqui do material, e isso daqui é muito interessante, porque não só vem um tipo de pessoa, vem vários tipos de pessoas, vem pessoas de situação de rua, já veio até um juiz aqui pegar água, que estava andando aqui pela Ipanema. Além de ajudar a aliviar os efeitos do calor intenso, a mega operação também reforça o caráter preventivo da ação para evitar casos de desidratação e sobrecarga nas unidades de saúde durante um dos períodos mais movimentados do ano no Rio de Janeiro. Com a previsão recorde de turistas para o Réveillon, a iniciativa tem sido bem recebida tanto por cariocas quanto por visitantes de outros estados e países. Quem circulou pela orla elogiou a ação e destacou a importância da hidratação para a saúde e o bem-estar, especialmente durante atividades ao ar livre. Eu achei de grande importância, né, no momento que a gente está agora com essa onda de calor, né, já tinha vindo nas rádios e tudo, que a gente ia sentir esse impacto, apesar de ser amazonense, né, que o sol é bem parecido, mas assim, está muito abafado. Então, essa ação já é a segunda barraquinha de água que a gente encontra, e a gente bebeu, não dá 2 passos da calor. Então, assim, de grande importância, muito bem feita, achei que tá de parabéns. Final de semana, muitas pessoas aqui em Copacabana também trabalham perto da praia. Eu acho isso interessante, que a pessoa pode passar aqui, não só ela precisa estar passando mal para poder beber água, ela pode beber água aqui fora mesmo e ir para a praia, para qualquer lugar. As ações de hidratação seguem ao longo dos próximos dias, enquanto as altas temperaturas persistirem, para reforçar o cuidado com a saúde de cariocas e turistas que lotam a cidade neste fim de ano. Tintim a todos, que essa água seja abençoada para o estado do Rio de Janeiro, que a gente tenha muita prosperidade. Feliz 2026 para todo o estado. Tintim. Gente, agora já sabendo sobre essa ação do governo do estado lá na capital do Rio de Janeiro, nós vamos para a nossa última previsão do tempo para o ano de 2025. Porque amanhã, apesar de ainda ser dia 31, ainda ser oficialmente 2025, a gente vai, é claro, querer saber como é que vai ficar o tempo para o primeiro dia do ano. Mas isso é só o papo para amanhã, para quarta-feira. Hoje, a gente está aqui com o Jonathan Joras, que vai contar para a gente como é que fica o tempo nesta quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura, para saber se esse calor vai se manter em todas as nossas cidades, porque olha, gente, eu normalmente faço programa de terno, boto a camisa social, só que tá muito quente aqui em Petrópolis e enquanto tivesse calor, a gente vai nesse jeito aqui um pouquinho diferente, um pouquinho, vamos dizer assim, menos formal, mas que ainda estou aqui com a camisa social, ainda estou aqui com vocês no nosso programa. Então, Jonathan, já sabendo sobre esse calor todo que está aqui, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto em Petrópolis, nas outras cidades da nossa região de cobertura, como é que vai ser amanhã? O tempo continua bem quente em todas as cidades, a gente tem uma queda na temperatura, como é que vai ser?
Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a quarta-feira a gente vai começar pela cidade de Nova Friburgo. Será de um dia de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite ocorre temporal e as temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. E os termômetros podem variar entre a mínima de 20 e a máxima de 28 graus Celsius. Agora aqui em Petrópolis, como você perguntou, o dia segue essa mesma tendência, com sol e muitas nuvens, e há a possibilidade de pancadas de chuva nos períodos da tarde e da noite, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, a cidade de Paraíba do Sul tem previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde, à noite com temporal, e as temperaturas podem variar entre a mínima de 22 e a máxima de 32 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e da tarde. Para o período da noite tem temporal, e as temperaturas vão variar entre a mínima de 23 e a máxima de 33 graus Celsius. Chegou, a gente tem tido, pelo menos aqui no município de Petrópolis, a gente tem sentido dias bem quentes e a gente pode perceber que, de uma forma geral, na região serrana e na região centro-sul, as máximas já ultrapassam 30 graus. Exatamente, Jonathan. A gente pode observar que as máximas ainda estão ultrapassando os 30 graus lá na região centro-sul, mas mesmo com todo esse calor, a gente pode observar, principalmente fazendo uma comparação entre a previsão para hoje, terça-feira, e para amanhã, quarta, uma queda nas temperaturas, mesmo que leve, mas a gente tem uma queda nas temperaturas de cerca de 2 graus aqui na região serrana e de 3 lá na região centro-sul. Porém, todo esse calor que está fazendo é uma temperatura que a gente nem sente tanta diferença no momento do calor. A sensação térmica ainda continua lá em cima, principalmente por conta dessa previsão de chuva, que normalmente cria aquele clima abafado, que está quente, mas ainda assim fica uma sensação de um calor diferente por conta da nebulosidade, por conta da chuva que a gente tem esperada aqui para todas as cidades da nossa região de cobertura. Aquele clima típico de verão, bastante calor, mas também com previsão de chuva, aquela pancada de chuva, um temporal rápido, que é o típico dessa estação. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para o dia 31 de dezembro, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. E olha só, gente, saindo da nossa previsão, nós vamos agora falar de dinheiro. Isso porque o salário mínimo nacional vai subir para R$ 1.621 a partir do dia 1º de janeiro de 2026. O reajuste é de R$ 103 em relação ao valor atual e já vai valer para quem recebe o salário mínimo ou beneficiários vinculados, como o benefício de prestação continuada e também o seguro-desemprego. O novo valor representa um aumento de quase 7% e ficou abaixo das previsões iniciais do governo e do orçamento de 2026. Isso porque a inflação, um dos índices usados no cálculo, veio menor do que o esperado. Para entrar em vigor, o valor ainda precisa ser oficializado por decreto presidencial. O consultor de negócios Mairon Duarte explica a diferença entre IPCA e INPC, índices utilizados na apuração da inflação. O IPCA ele é usado para o cálculo da inflação, enquanto que o INPC ele é usado para alguns ajustes, por exemplo, dos aposentados, também usam um pouquinho disso para o salário mínimo, só que o salário mínimo eles usam mais o IPCA e também o quanto que o país teve de crescimento ou decréscimo no último ano. Além de ser a menor remuneração permitida no país, o salário mínimo é referência para quase 60 milhões de brasileiros e tem impacto direto nas contas públicas. Pela nova regra aprovada no Congresso, o reajuste considera a inflação medida pelo INPC até novembro e o crescimento do PIB de 2 anos antes, limitado a 2,5% pelo arcabouço fiscal. Com isso, o aumento real ficou travado no teto permitido pela lei. Vale lembrar ainda que, quando se trata dos aposentados, o cálculo é feito de forma diferente. É importante salientar
que apesar desse percentual de aumento de salário mínimo, isso não se reflete igualzinho aos aposentados, tá certo? Então, são metodologias diferentes, então o aposentado às vezes fica chateado, né? Porque às vezes faz o cálculo, pô, mas o meu não aumentou isso, é porque a metodologia é diferente. O aumento do salário mínimo também eleva os gastos do governo federal. A cada R$1 de reajuste, a despesa sobe cerca de 420 milhões de reais. Com a alta de R$103, o impacto pode chegar a mais de 43 bilhões em despesas obrigatórias em 2026. E relacionado a essa questão do salário mínimo, o mercado financeiro voltou a reduzir a expectativa de inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, a projeção é de que o índice de preços ao consumidor amplo feche 2025 em 4,32%, dentro do intervalo da meta. A estimativa para o dólar é de R$ 5,44 no fim do ano. De acordo com o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira pelo Banco Central, o mercado financeiro reduziu pela 7ª semana consecutiva a previsão de inflação para 2025. A expectativa agora é de que o IPCA feche o ano em 4,32%, abaixo do teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 4,5%. Há uma semana, a projeção era de 4,33%, e há 4 semanas, de 4,43%. A meta central de inflação para 2025 é de 3%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em novembro, a inflação foi de 0,18%, influenciada principalmente pela alta nas passagens aéreas. Em outubro, o índice havia sido de 0,09%. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses chegou a 4,46%, ainda dentro da meta. Por se tratar do último mês do ano, quando os dados estão praticamente consolidados, o Boletim Focus não trouxe novas projeções para a taxa básica de juros, a Selic, que permanece em 15% ao ano. Esse é o maior patamar desde julho de 2006. A taxa vinha de 10,5% em maio do ano passado e passou a subir a partir de setembro de 2024, chegando aos 15% em junho deste ano, nível mantido desde então. Para os próximos anos, o mercado projeta inflação de 4,05% em 2026 e de 3,8% em 2027. No câmbio, a expectativa é de que o dólar encerre 2025 cotado a R$ 5,44, levemente acima da projeção da semana passada de R$ 5,43 e abaixo da estimativa de 4 semanas atrás, que era de R$ 5,40. Em relação ao crescimento econômico, a previsão para o Produto Interno Bruto se mantém estável em 2,26% em 2025. Para 2026 e 2027, a expectativa do mercado é de crescimento de 1,8% em ambos os anos. A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre, impulsionada principalmente pelos setores de serviços e indústria. Em 2024, o PIB fechou com alta de 3,4%, marcando o 4º ano consecutivo de crescimento e o melhor resultado desde 2021, quando a economia avançou 4,8%. E para finalizar a parte de notícias do nosso programa de hoje, a Caixa Econômica Federal iniciou ontem, na segunda-feira, o pagamento dos valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, que estavam retidos para trabalhadores que optaram pelo saque aniversário e foram demitidos ou tiveram o contrato suspenso de 1º de janeiro de 2020 a 23 de dezembro de 2025. Olha só. A liberação dos recursos foi autorizada através de uma medida provisória publicada na semana passada pelo governo federal. Ao todo, serão liberados cerca de 7,8 bilhões de reais, beneficiando aproximadamente 14,1 milhões de trabalhadores em todo o país. O pagamento será feito em 2 etapas. A primeira etapa, a partir do dia 29 de dezembro, terá liberação de até R$ 1.800, por conta vinculada limitado ao saldo disponível. Nesta fase, a Caixa estima liberar cerca de 3,9 bilhões. A segunda etapa será com o pagamento do saldo restante, também estimado em 3,9 bilhões, a partir de 2 de fevereiro de 2026, de forma escalonada até 12 de fevereiro.
Os valores serão liberados automaticamente, sem a necessidade de solicitação por parte do trabalhador. O crédito será prioritariamente na conta bancária cadastrada no aplicativo FGTS. Segundo a Caixa, cerca de 87% dos trabalhadores já possuem conta cadastrada no aplicativo e receberão dinheiro diretamente no banco. O crédito vale para contas cadastradas até o dia 18 de dezembro. Em vigor desde 2020, o saque aniversário permite que o trabalhador retire anualmente no mês do aniversário uma parte do saldo do FGTS, além de um valor adicional. Em contrapartida, em caso de demissão sem justa causa, ele não pode sacar o saldo total, apenas a multa rescisória. Essa regra motivou a liberação excepcional agora autorizada por medida provisória. E é possível pedir o retorno do saque à rescisão, forma tradicional de saque do FGTS, mas a mudança só passa a valer 25 meses após o pedido. Mais informações estão disponíveis no site da Caixa e no aplicativo FGTS. Gente, com essas informações, como eu já havia adiantado para vocês, nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós temos a nossa entrevista ao vivo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, começamos agora mais uma entrevista. Desta vez, estamos aqui ao vivo com a Ana Faustino, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre as questões dos MEIs, os microempreendedores individuais, mais especificamente sobre as obrigações para esse ano de 2026 e, é claro, para o início de todos os anos. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Obrigada pelo convite. E é isso, 2026 está chegando e os MEIs ele tem algumas obrigações, né, que devem ser realizadas e é bom essa conversa para orientar os novos, os antigos. Mano, é muito bom a gente explicar isso, levar esse conhecimento para esses microempreendedores para poder ter um ano tranquilo, começar o ano já com um bom planejamento, cumprindo as obrigações. Mas antes da gente começar a falar especificamente sobre os MEIs, vou pedir só para que você se apresente para o nosso público. Ah, sim. Meu nome é Ana Faustino, eu sou contadora e hoje eu atendo, né, sou especialista MEI, atendo público MEI, imposto de renda, pessoa física. Eu tenho meu Instagram também, Ana Faustino Soluções, e ali eu sempre trago algum informativo para esse público, né, para que desde daquele que quer ainda se formalizar ou para aquele que já é formalizado, para que ele tenha o conhecimento, né, para que possa errar até menos, né, porque por eu ter esses anos que eu venho atendendo MEIs, muitos que chegam até mim para algum tipo de regularização, orientação, muitos é porque realmente faltou o conhecimento. Então, assim, eu uso até minhas redes sociais para trazer um pouco mais desse conhecimento, para que as pessoas estejam realmente empreendendo consciente. A gente realmente está consciente sobre todas essas questões, quando tiverem algumas alterações também, levar para esse público, levar para essa parte da sociedade, para esses empreendedores. E para a gente poder começar, de fato, as nossas perguntas e respostas, a nossa entrevista mesmo, eu queria perguntar para você, Ana, quais são as obrigações que os MEIs têm nesse início de ano, nesse início de 2026? Então, para 2026, para quem está abrindo um MEI, ontem mesmo eu fiz a abertura de um MEI, então, assim, o que eu costumo dizer para os meus clientes, a partir do momento que esse MEI ele é registrado, ele tem um CNPJ, no mês seguinte ele já começa a ter as obrigações. E a mais importante que eu considero de todas é o pagamento da Guia DAS. A Guia DAS vence todo dia 20, né, de cada mês, então o MEI que está abrindo esse mês de dezembro, né, amanhã é 31, a partir de janeiro, no dia 20 de janeiro, ele já tem a primeira obrigação dele, que é a Guia DAS.
E aí, depois da guia DAS, é o que a gente considera também importante, é fazer o controle do faturamento mensal. A gente sabe que ainda não houve nenhuma alteração para 2026. O MEI continua tendo o teto de faturamento 81 mil anual. Então, para aqueles MEIs que já foram abertos em 2025 e 2026, 1º de janeiro já começam as declarações anual de faturamento do MEI. Então, 2026 declara 2025. Então, essa é mais uma obrigação que o MEI tem. E uma outra também muito importante para aquele MEI que atende pessoa jurídica é a emissão da nota fiscal referente aos serviços, né? O MEI, ele continua sendo obrigado em 2026 emitir nota fiscal quando ele presta serviço para PJ, para pessoa jurídica. Para pessoa física, o MEI ele não é obrigado, é facultativo. Mas se o cliente, pessoa física, solicitar a emissão da nota fiscal, ele não pode recusar, até mesmo porque tem o direito do consumidor, né? E também esse MEI eu oriento, você não vai deixar de perder um cliente porque o cliente está exigindo um documento fiscal que está pagando pelo serviço ou pela compra, né, de algum item. Verdade, Ana, é realmente muito importante essa questão entender. A gente teve um pequeno probleminha com a conexão, a gente continua escutando a Ana, mas agora a gente teve um pequeno probleminha com a imagem dela. Mas só destacando, enquanto a gente está acertando essa parte, que é realmente muito importante ficar ligado nessas questões, fazer esse planejamento, já ter essa organização para justamente não ter problemas futuramente, não ter problemas no decorrer do ano. A Ana já voltou, gente? Agora voltou, agora já estamos aqui com ela de novo. E Ana, queria perguntar um pouco sobre a segunda questão que você trouxe, sobre a questão dos impostos. Queria saber como é que funciona essa parte. Sim, o MEI, independente de quanto ele faturar, observando o teto do faturamento, ele vai pagar sempre o imposto dele é fixo. Então, ele não tem alteração de acordo com o faturamento. Só tem alteração, lembrando que agora a gente está virando, né, de 2025 para 2026, já temos aí previsto o aumento do salário mínimo. Então, em fevereiro, esse mês já vai pagar a guia com alteração, com o valor já reajustado, porque a guia do MEI, ela tem um percentual do INSS, os 5%, e esse 5% é de acordo com o aumento do salário mínimo, né, o piso nacional. Então, ele já vai pagar essa guia em fevereiro com o valor reajustado, porque o mínimo, a partir de 1º de janeiro, já vai ser atualizado para R$ 1.621. Então, em fevereiro, lá no dia 20, o MEI já vai pagar o valor reajustado. Em janeiro, ainda paga o valor antigo, que é referente à guia de dezembro, e aquele MEI que ele tem no seu CNPJ atividades cadastradas referente a serviço, é acrescido o valor de R$ 5,00 referente ao ISS, que é o Imposto sobre Serviço. E para aquele MEI que tem na atividade comércio, é acrescido R$ 1,00 referente a ICMS. Para transporte, comércio, normalmente é acrescido esse imposto do ICMS. Então, resumidamente, o MEI paga três impostos em uma única guia, que é o INSS, que é a Previdência, né, a contribuição para a Previdência, o ISS, se ele tiver serviço, e ICMS, se ele tiver comércio, né, prestação de serviço, comércio, né, na verdade, vende algum produto. E aí que a gente chama até de atividade mista, né, pode ter aquele MEI que tem as duas atividades, tanto comércio quanto serviço. Então, aí ele vai pagar os 3 impostos. Agora, se ele tiver somente serviço, vai ser o INSS, que é o imposto principal, que é o 5% sobre o mínimo, mais o ISS. Mas se ele tiver só comércio, ao invés de acrescentar os R$ 5,00, vai ser acrescido R$ 1,00. Para 2026, são esses impostos, né, que ainda vão estar em vigor, mesmo a gente sabendo que está começando aí a reforma tributária. Vai ser um ano teste, né, em 2026, e a partir de 2027 vai ter algumas mudanças, né? Vai entrar novos impostos, mas vai ser de uma forma gradual, de 2027 até 2033. Então, esses impostos irão até reduzir, mas no primeiro momento, 2026, se mantém os mesmos impostos que foram pagos em 2025, e aí vai ser um ano teste, né? Um ano de planejar para começar a entender como que vai ser 2027 com a nova modalidade de impostos, mas continuando ainda previsto ser uma guia única para o MEI.
Ian, um outro ponto que a gente pode destacar é que algo que vem sendo muito falado foi inclusive proposta de governo do atual governo do Lula, sobre a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda pessoa física para as pessoas que recebem até R$ 5.000, que já vai passar a valer, se não me falha a memória, a partir desse ano de 2026. Eu queria só perguntar, são coisas diferentes, não é mesmo? Essas obrigações do MEI e essa questão do imposto de renda pessoa física são duas coisas diferentes, não é mesmo? Sim, então o MEI, ele pode até estar, dependendo do faturamento dele, está obrigada também entregar a declaração de imposto de renda de pessoa física. E aí, com esse novo teto, né, de R$ 5.000, né, que o contribuinte vai passar a ser isento, lembrando que a tabela vai começar também a partir de janeiro. Então, esse reflexo do imposto de renda, a gente vai conseguir começar a visualizar isso lá em 2027. Porque para quem trabalha de carteira assinada, né, para quem é CLT, então a nova tabela lá que vai rodar no departamento pessoal a partir de janeiro de 2026. E aí 2026 a gente só declara em 2027. Mas aí para quem já estava acostumado no ano de 2025 ser descontado, né, ter uma retenção lá no contra-cheque do imposto de renda, para quem estiver dentro da faixa de R$ 5.000 vai estar isento. Então, é bem que provável que em 2027 essa pessoa que estava acostumada a declarar, porque já tinha ultrapassado a faixa de isenção, a partir de 2027, a gente visualizando a nova regra de 2026, lá em 2027 essa pessoa não esteja obrigada a declarar pela renda, pode estar obrigada até por outras regras que tem lá na questão do imposto de renda, que sempre é atualizada em março, né? Então, em março a gente vai entender mais sobre as regras para 2026, mas esse tabela nova para 2025, o reflexo dela a gente vai enxergar lá em 2027. Perfeito, Ana. E agora, saindo dessa parte das obrigações, que a gente já conversou um pouco, já falamos também, esclarecemos essa diferença das duas obrigações, queria perguntar um pouco sobre dicas. Que dicas que você teria para os MEIs nesse início de ano, início de 2026? Olha, a dica que eu tenho para os MEIs, que eu considero assim primordial, é fazer o controle mensal do seu faturamento, porque todo planejamento antecipado te poupa de você ter que lá na frente, no futuro, pagar mais impostos ou pagar algo que você poderia ter evitado. Então, assim, a dica que eu dou para esse MEI, eu costumo até falar, né, que para quem é digital, tem aplicativos hoje que fazem o controle de faturamento do caixa, né, do fluxo de caixa, controlar ali mesmo, todo o valor que entrou, todo o valor que saiu. E se a pessoa não é digital, eu sou analógica, usa a planilha do Excel, usa o caderninho, não tem problema nenhum, pega a agenda, aproveita que o ano de 2026 está começando, pega um caderno novo, pega uma agenda nova. Eu costumo até falar para os clientes, né? Compra 2 cadernos, um chama de entrada, outro chama de saída. E ali registra mesmo de fato, que você começa a entender, será que o ano de 2026 o MEI ainda é para mim? Né, com um teto de faturamento de R$81.000, o MEI ele tem que faturar em média por mês, para ficar redondinho, R$6.750. Então, se esse MEI fizer esse controle, assim, né, mais ali pontual, sem intencional, ele pode até mesmo antes de não ser pego de surpresa e ele sair, né, da condição de MEI e migrar para uma microempresa, porque ele vai começar a ver a evolução do faturamento dele e também a partir, eu digo também que o controle de faturamento te permite você planejar. De repente um acessório novo, né, que pretende comprar para estar oferecendo um serviço de mais qualidade para os seus clientes, um treinamento, um curso de capacitação. Então, quando você consegue visualizar de fato o que está entrando e está saindo, você consegue planejar o seu futuro. Né? Então, você já consegue se preparar. Eu costumo dizer assim, o MEI é uma porta de entrada para você começar a empreender, mas que não seja MEI pro resto da vida, né? Então, assim, não tenha medo do crescimento. Empreender, eu sei que é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Existe a dor do crescimento, mas quando você planeja, né, o MEI, ele não está obrigado até esse momento ter contabilidade, mas ele pode procurar um auxílio, né, de um profissional contábil para tirar dúvidas, para fazer uma consultoria. Isso vai agregar muito, né, para o negócio desse empreendedor. E esse controle também é isso, né, para que os MEIs não cheguem no final do ano
serem pegos de surpresa porque excedeu o teto de faturamento. E aí, se você exceder o teto, tem um excesso de faturamento, tem imposto sobre isso, tem um cálculo sobre isso, e você pode sair com antecedência. E aí, projetar o teu crescimento, né? Então, assim, planejar. Se até os 3 primeiros meses eu faturei X, então eu vou projetar que eu vou dobrar esse faturamento. E aí, enxergar que momento é a hora de sair do meio, até quando você pode ficar. Então, essa é uma dica que eu gosto de dar para os clientes. Para quem vai prestar serviço para pessoa jurídica, emitir nota fiscal, de acordo com a declaração, de acordo com as emissões das notas, com o total do teu faturamento. E outra coisa também, para quem faz esse controle mensal, quando chega agora na época da declaração do faturamento do MEI, esse MEI já tem o valor dele contabilizado, né, registrado de janeiro a dezembro, porque ele já fez o controle mensal, ele não precisa agora em janeiro, tem que 12 meses anteriores, ver mês a mês quanto que faturou para fazer a declaração. E outra dica importante também, a declaração anual de faturamento do MEI começa em 1º de janeiro e vai até o último dia útil de maio. Então, assim, não deixar para a última hora, para não cair no esquecimento, enviar a declaração fora do prazo, paga multa. Então, para aqueles prevenidos, preparados, para quem já faz o controle mensal, em janeiro você não tem o que esperar, você já pode fazer a declaração, porque você só tem o mês de dezembro para finalizar, né? Para levantar os valores faturados lá no teu caixa. Então, essa é a dica que eu dou, acho que é muito importante, para não deixar para a última hora, né? As obrigações começam agora a partir de 1º de janeiro, e você, o quanto antes você fizer, você já está livre, você já está com o novo ano, já começa a se preparar para a reforma tributária, já assim, ficar aberto, né, para as notícias, o que você tem que implementar. O MEI, eu falo que o MEI, como ele é essa porta aberta, né, a porta inicial para o empreendedor, com poucas obrigações, mas cada dia que passa, a responsabilidade está sendo maior. Então, o MEI ele tem que se programar, ele tem que estar atento aos noticiários para que ele não seja pego de surpresa e lá na frente ter um gasto desnecessário, né? Ou com multa, ou com... Não é verdade? É verdade, realmente. Dicas essenciais realmente para os MEIs. E a gente poderia continuar conversando, sei que você tem mais dicas para passar para o nosso público, mas aí vai poder acompanhar no seu Instagram também. Se quiser, a gente pode marcar também uma outra entrevista para fazer uma matéria aqui especial para a TV Correio da Manhã, mas hoje, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Foi um prazer te receber aqui no programa e ter esse bate-papo com você. Muito obrigada pelo convite. Quando precisar, quiser trazer algumas atualizações aí em 2026, quando começar, é só chamar, estou aqui à disposição. Ana, muito obrigado. E, gente, obrigada, boa tarde. E, gente, agora eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. O seu jeito de beber te afastou das